Bom, a gente vai ver hoje o gênero biografia. Biografia é quando você vai contar, vai narrar a história de outra pessoa. O texto biográfico tem como característica a narração da história referente à vida de alguém, este alguém podendo ser real ou não. Então, existe uma biografia fictícia, pode existir, mas geralmente as biografias que são publicadas por aí são de pessoas conhecidas. A palavra biografia é composta por dois termos de origem grega, onde bio, vida, e grafia escrita, quer dizer escrita da vida. A elaboração de uma biografia, como acontece? A elaboração de um texto biográfico inicia com a pesquisa aprofundada sobre a vida da pessoa que terá a biografia produzida. Coleta de materiais, informações e dados pontuais serão fundamentais para atrair o leitor. Antes de começar, já temos a primeira pergunta: sobre quem você quer escrever? Geralmente a escolha é baseada em alguém que admiramos e por isso temos vontade de expor sua trajetória de vida para que mais pessoas passem a conhecê-lo e admirá-lo, admirá-la também. Pode ser algum artista, político, atleta, pesquisador, cientista, médico, professor, ativista, músico, empresário, entre outras figuras. Então, geralmente, os biografados são pessoas que têm uma história de vida notável, pessoas que conseguiram grandes feitos, pessoas famosas porque são artistas, pessoas famosas por algum ato político, no esporte. Então, elas têm uma história de vida que pode inspirar os outros, tem fatos curiosos. Vocês já assistiram, até uma dica para vocês entenderem biografia, o filme Rocketman, do Elton John, que saiu ano passado. O Rocketman, ele conta a história do Elton John. Ele mesmo foi um dos produtores do filme e conta toda a vida dele, da infância até hoje em dia, né? Até fala da carreira, da família, dos amores, fala dos problemas que ele teve ao longo da vida. Então, a história do Elton John, por exemplo, é um tipo de história pessoal que vale a pena ser vivida e contada. Se a ideia é escrever sobre a vida de alguém, é interessante que ela tenha algo a ensinar para quem lê. Né? Justamente isso que eu estava dizendo, uma lição de vida, superação, maneira diferente de pensar e etc. É interessante que haja algo novo, nunca contado ou pouco explorado, para detalhar, assim gera curiosidade e interesse no leitor. Incluir falas da própria pessoa e detalhamento mínimo sobre os fatos também é importante. É importante ressaltar que sempre que a citação for pertencente a alguém, ela deverá vir indicada entre aspas e itálico. Aí você pode pensar, Carla, mas se eu for contar a biografia, a vida de alguém que já morreu, então as fontes seriam pessoas que conheceram essa pessoa, o biografado, as fontes podem ser vídeos que ela deixou feitos, cartas que ela escreveu, textos que ela escreveu, fotos, enfim, você vai buscar a vida dessa pessoa. A biografia deve sempre seguir uma ordem cronológica dos fatos expostos, referentes à vida do biografado. É possível organizar os capítulos como seções, designando separadamente cada fato organizado segundo uma linha sucessória de acontecimentos. Por exemplo, o nascimento, adolescência e juventude, os principais feitos, a velhice, se a pessoa já morreu, você pode falar da morte, do legado que essa pessoa deixou, que é o legado o que essa pessoa deixou para o mundo, né? Qual a herança que ela deixou para as outras pessoas. E as características do gênero biográfico. É um gênero narrativo, né? Porque eu vou contar sobre a vida de alguém. É um texto narrado em terceira pessoa, se for biografia, e em primeira pessoa, se for autobiográfico. Ou seja, se eu decidir contar a minha própria história de vida, é autobiografia. Ter a ordem cronológica dos fatos relatados, são um conjunto de informações sobre a vida de alguém,
relatar fatos marcantes, inéditos e curiosos sobre a vida de alguém ou sobre a sua vida, se for autobiografia. Usar pronomes pessoais e possessivos para indicar os participantes da vida e o que pertence exclusivamente ao biografado. Utilizar marcadores de tempo que identifiquem o período retratado. Predominar por verbos no passado ou no pretérito. Verossímil aos fatos narrados. Ser fiel à vida da pessoa biografada. Aqui a gente tem dois exemplos. O exemplo de uma biografia sobre a Clarice Lispector. Esse trecho eu peguei em um site. Esse livro é uma das biografias mais completas, se não a biografia mais completa da Clarice Lispector. Eu tenho esse livro, eu já li 2 vezes. E essa é uma foto da Clarice. Então, bora ver um pouco da biografia da Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista brasileira de origem judia que foi reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX. Tá vendo? Eu escrevi terceira pessoa, porque é a vida dela. Fez parte do terceiro tempo modernista, que com seu romance inovador e com sua linguagem altamente poética, põe em xeque os modelos narrativos tradicionais. A Hora da Estrela foi seu último romance publicado em vida. Ela nasceu em Tchetchenik, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Filha de Pinkos e Manya, de origem judaica, chegaram ao Brasil em março de 1926, fugindo do antissemitismo, disseminado na Rússia durante a Guerra Civil Russa. Ela faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 77, um dia antes do seu aniversário. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju. Então aqui é uma pequena biografia da Clarice Lispector para vocês entenderem como se escreve sobre a vida de alguém. Agora a gente vai ver um trecho da autobiografia da Michelle Obama. Foi um livro dela que saiu recentemente, Minha História, e aí a gente vai perceber como é quando a pessoa está contando a própria história da vida dela. Bom, um prefácio do livro. Março de 2017. Quando eu era criança, tinha aspirações simples. Queria um cachorro, queria uma casa com escada, 2 andares para uma família. Por algum motivo, queria uma perua de 4 portas em vez do Buick de 2 portas, que era a menina dos olhos do meu pai. Eu falava para as pessoas que quando crescesse seria pediatra. Por quê? Porque adorava crianças pequenas e logo aprendi que a resposta era agradável aos ouvidos dos adultos. Ah, vai ser médica, boa escolha. Na época eu usava Maria Chiquinha e vivia mandando no meu irmão mais velho. E não importava o que acontecesse, sempre tirava 10 na escola. Era ambiciosa, embora eu não soubesse muito bem qual era a minha meta. Hoje em dia, penso que é uma das perguntas mais inúteis que um adulto pode fazer a uma criança. O que você quer ser quando crescer? Como se crescer fosse algo finito. Como se a certa altura você se tornasse algo e ponto final. É que a gente percebe que é tudo em primeira pessoa. Porque ela está contando a própria vida dela, né? E tanto na biografia como na autobiografia, como ela vai começar a narrar coisas mais antigas, tudo está no tempo passado. Bom, é muito simples esse gênero, todos já leram alguma coisa nesse contexto e espero que vocês estejam estudando.